Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado nós celebramos o Domingo do Bom Pastor. E como nós refletimos, Jesus é o bom pastor, é o belo pastor, como se traduz do grego, porque ele é o pastor perfeito, é o modelo para todos aqueles que são pastores de um pequenino rebanho. E ele é pastor perfeito, primeiro porque conhece as suas ovelhas, não se relaciona com elas como um bando, mas se relaciona pessoalmente. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Esta é a relação que Deus estabelece conosco, a partir da nossa identidade. No dia do nosso batismo, nós fomos batizados pelo nosso nome, porque Deus deseja nos conhecer pelo nosso nome, pela nossa identidade. Ele não olha só o exterior, mas ele olha o coração de cada um de nós. E neste domingo, mais uma vez, o Senhor faz uma autodeclaração. Hoje ele nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Nosso Senhor é a videira verdadeira. Daqui a pouco nós retomaremos o Evangelho, nós vamos refletir sobre esta realidade. Agora façamos um salto. Retornemos para a primeira leitura de hoje, a passagem dos Atos dos Apóstolos, que retrata o período após a conversão do apóstolo São Paulo. Nós sabemos que Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos. No martírio de Santo Estevão, quando esse estava sendo lapidado, apedrejado, lá estava o jovem Saulo guardando as vestes, os pertences de todos os detratores de Santo Estevão. Também Saulo havia pedido licença para perseguir os cristãos, a comunidade cristã,
que estava se formando na cidade de Damasco, sob a autoridade de Ananias. E quando ele estava a caminho de Damasco, ele foi alcançado por Cristo. E o Senhor, derrubando-o do cavalo, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, perseguindo os cristãos, Saulo estava perseguindo o próprio Cristo, perseguindo o próprio Deus. E não era sensível à orientação que deu o seu mestre Gamaliel, que disse: se o que estes homens fazem é obra humana, deixemos, porque muitos fizeram isto, como Judas Galileu, criaram grupos, criaram comunidades, e quando estes morreram, suas comunidades morreram com eles. Então deixemos, porque se a obra dos cristãos é uma obra humana, ela está fadada à morte e à falência. Mas se é uma obra de Deus, nós lutaremos em vão, porque não tem como lutar contra Deus. Se é uma obra de Deus, ela vingará. Bendito e louvado seja, porque a igreja tem mais de 2000 anos de história e a profecia, a promessa do Senhor se cumpre, que jamais as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Então Paulo estava perseguindo algo divino, algo de Deus, um projeto que foi idealizado por Deus. E ali em Damasco, Paulo fica cego e depois Ananias vai impor as mãos sobre ele, batizará Paulo, Paulo receberá o perdão, receberá o Espírito Santo e vai fazer um período de discernimento, um período de 3 anos. Às vezes alguém se acha convertido, alguém se acha um iluminado e já logo em seguida começa já a falar do Evangelho, a pregar a palavra de Deus. Paulo nos dá um grande exemplo, um grande ensinamento. Ele se converteu, mas permaneceu em silêncio durante 3 anos, fazendo um discernimento. E depois de 3 anos, ele vai e se apresenta à comunidade de Jerusalém, porque não tem como fazer a experiência de Deus, não tem como crescer na fé, nos alimentar a nossa fé, se estamos longe, distantes da comunidade. É na comunidade que nós amadurecemos, que nós alimentamos a nossa fé, a nossa caminhada cristã. Então Paulo vai ao encontro de Pedro, dos demais apóstolos, mas encontra dificuldades. Encontra dificuldades por parte da comunidade apostólica, que, sabendo da vida pregressa do apóstolo Paulo, desconfia da sua conversão, pois ele era um inimigo. Ninguém pega uma raposa e coloca no galinheiro, ninguém pega um urso e coloca no meio do rebanho, no meio das ovelhas. Então, os apóstolos, os cristãos, estavam com um pé atrás. Isso pode acontecer muitas vezes até na comunidade, na paróquia. Quando alguém erra, quando alguém vacila, quando alguém tem uma vida que não tem muita coisa para se orgulhar, então quando se converte, começa a caminhar na comunidade, na igreja, muitos têm dificuldades em aceitar, em acolher. É claro que prudência é sempre bom. É bom a gente ser prudente. Não podemos ser ingênuos. Não podemos ser insensatos. Mas não podemos alimentar as desconfianças. Não podemos levantar falso testemunho, fazer juízos. Devemos permitir sempre, assim como o Senhor, que permite a liberdade do pecador que se converte, que muda de vida, nós também precisamos acreditar, confiar na conversão
na mudança de vida. Quantas pessoas até dentro de casa, na família, não conseguem estabelecer este diálogo porque falta a confiança, falta a transparência, falta a clareza. Então São Paulo, ele entende isso. São Paulo não desanima. Ele sabe que fez coisas tristes, perseguiu os cristãos, mas que foi alcançado pela graça de Deus, foi perdoado. Não obstante, também assume as consequências dos seus atos, da sua vida pregressa. Mas Paulo enfrenta dificuldade não só internamente, na comunidade cristã, mas ele também enfrenta as hostilidades por parte dos judeus, daqueles que estão fora da comunidade cristã, em especial os de língua grega, porque eles têm Paulo como um traidor, alguém que era um fariseu zeloso, um judeu fervoroso, e que agora se converte a esta religião, ao cristianismo. Então enfrenta também a violência e até violência física por parte dos judeus. Mas como eu disse, Paulo não desanima. Ele foi chamado para uma missão, ele foi convocado por Deus, não foi um chamamento humano, não é coisa da sua fantasia, da sua cabeça, mas foi um chamado de Deus. Ele recebeu a luz de Deus quando estava a caminho de Damasco. E quando Deus nos chama, a coisa é tão profunda, tão intensa, que muda a nossa vida completamente. Muda completamente a nossa direção. E foi isso que aconteceu com o apóstolo São Paulo. De perseguidor, de inimigo da igreja, se tornou um grande apóstolo, um grande pastor, um grande evangelizador. A igreja o chama de o missionário da igreja primitiva, aquele que mais soube levar a palavra de Deus, não só a Jerusalém, mas até os confins do mundo conhecido na época. E o evangelho de hoje, queridos irmãos, o Senhor mais uma vez faz esta autodeclaração: eu sou a videira e vós sois os ramos. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus diz videira verdadeira? Existe a videira falsa? Sim, existiu a videira falsa. Os profetas falam do povo de Deus. A videira na Sagrada Escritura, ela é uma figura, uma imagem da relação de Deus com o seu povo. Deus arrancou esta videira lá do Egito, arrancou o povo do Egito, fez caminhar pelo deserto durante 40 anos, arrumou um terreno, deu Canaã para o povo, preparou uma terra, um terreno, um lugar onde corre leite e mel, plantou a sua vinha aí. Fez uma cerca, vai dizer o cântico da vinha do Senhor, no profeta Isaías, através da profecia de Isaías. Construiu uma cerca para que os passantes, os animais selvagens, não devastassem a vinha. Depois construiu uma torre, uma sentinela, fez um lagar para amassar as uvas e produzir o vinho que alegra o coração do homem. Mas ao invés dessa videira produzir uvas doces, frutos bons, produziu uvas azedas. Então, esta é a videira falsa. Jesus é a videira verdadeira. É a videira verdadeira porque não nega ao pai, ao dono, ao agricultor, os frutos que lhes são devidos. E o Senhor também faz uma revelação: nós somos os ramos. Nós somos os ramos pelos quais a videira dá a uva, a vinha, a uva, os cachos de uva. E para que esta videira, que é Cristo, produza os frutos necessários, é preciso a nossa cooperação, a nossa colaboração. E todo bom agricultor sabe no inverno
podar a sua vinha. Ele poda a sua vinha. A pessoa que não conhece nada de vinha, se ver uma vinha no tempo da poda, vai afirmar, ela morreu, ela está morta. Acabou com a vinha. Mas não é verdade. O vinhateiro, ele poda, ele limpa, ele purifica a sua vinha para que depois do inverno a seiva venha com força, passe por toda a vinha, por todos os galhos e produza o fruto. Assim também Deus faz conosco, queridos irmãos. A palavra de Deus hoje diz que Ele também poda os galhos secos. Nós podemos imaginar que esses galhos secos são todos aqueles galhos que estão enxertados em Cristo porque foram batizados, porque estão com os nomes escritos, averbados nos livros de batismo da igreja, mas que não vivem a sua fé. São de fato galhos secos, não produzem frutos, não estão unidos, enxertados em Cristo. A seiva não passa por eles, não recebem a graça de Deus porque colocam obstáculos à graça de Deus, porque obstroem a graça de Deus. Mas também esses galhos secos podem ser o nosso interior, os nossos galhos secos, que vamos acumulando na nossa vida, que são os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas misérias. E que devemos permitir que o divino agricultor pegue a sua tesoura e os pode. Purifique a nossa vinha, para que nós, no tempo certo, produzamos os frutos, as uvas doces que o Senhor espera, que o Senhor deseja de cada um de nós. Ofertemos as virtudes que o Espírito Santo suscita em nosso coração. Se alguém olhar esta vinha no tempo da poda, vai ver que ela parece que está triste. Começa a sair um líquido que parece gotas, parecem lágrimas, parece que ela está chorando. É preciso cauterizar, passar remédio ali onde foi podada, o galho foi podado. Então, assim também é na nossa vida espiritual. Às vezes sofremos com as correções de Deus, com a tesoura de Deus. E qual é essa tesoura que o Senhor utiliza? É a palavra. É a palavra. Ela é a tesoura. É com a palavra de Deus que devemos confrontar a nossa vida, nos confrontar, devemos iluminar a nossa vida, o nosso coração, a nossa existência. Ela é o farolete, ela é a luz, é luz para os nossos passos, é a nossa guia, é ela que nos conduz. Então esta palavra de Deus, essa tesoura que o Senhor impõe sobre nós, é para que nós cresçamos, é para que nós façamos aquilo que São João nos fala na segunda leitura de hoje. Ter confiança em Deus, acreditar em Deus, é seguir os seus mandamentos, é seguir os seus preceitos. Hoje somos questionados, será que estamos seguindo os preceitos de Deus? Quantas pessoas, neste tempo da pandemia, sairão mais fortes, sairão mais humanas, mais gente, pessoas melhores, mas também nesta pandemia sairão muitos monstros. Pessoas que não entenderam nada. Pessoas que pode vir a pior das pandemias e não conseguem entender nada. Não conseguem entender os sinais. Não conseguem entender as coisas que estão à sua volta e buscar aquilo que realmente é o fundamental, aquilo que é o essencial. É isso que São João está nos convidando hoje, a viver o essencial, a viver o amor, a viver a caridade. Jesus vai dizer que os mais de 613 preceitos do Antigo Testamento são resumidos em 2. O amor a Deus, acima de todas as coisas, com toda a nossa vontade,
com todo o nosso sentimento, com toda a nossa inteligência e o amor ao próximo como a nós mesmos. Permitamos, queridos irmãos, ser podados por essa tesoura que é a palavra de Deus. Palavra de Deus que é luz na nossa vida, para que no tempo certo ofertemos os nossos cestos, os nossos balaios cheios dos frutos das virtudes que o Senhor espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.